Espaço Aberto de hoje, nós vamos conversar sobre Carlos Gomes. Muito já se escreveu sobre Carlos Gomes, né? Muito já se falou, muitos programas já foram feitos, né? Carlos Gomes é o nome nacional, é o nome mundial pelas suas composições, pelas músicas que ficaram e ficam eternamente gravadas em nossas memórias, em nossos ouvidos. O Guarani, uma delas, é claro. E sobre Carlos Gomes, mas outros fatos, né, da vida de Carlos Gomes é que nós vamos ficar sabendo hoje. Por quê? Porque nós vamos conversar com Dona Denise Maricato, que ela é nada mais, nada menos do que a trineta de Santana Gomes, irmão de Antônio Carlos Gomes. E ela está, inclusive, segundo eu estou sabendo, e ela vai nos contar e confirmar um livro com novas histórias, novas informações sobre a vida do grande maestro e compositor campineiro. Boa tarde, Dona Denise. Boa tarde. Então, a gente ficou sabendo que a senhora, inclusive, já está elaborando um livro, fez uma pesquisa muito grande e tem coisas novas, né? E até então não sabidas a respeito da vida de Carlos Gomes. Eu perguntaria, o que a levou, né, em plenos década de 2008 a se interessar por esse assunto? Pois é, eu devo confessar ao senhor que minha família não primou muito por passar uma imagem muito positiva do homem Carlos Gomes. Então, desde que eu me conheço por gente, até bem pouco tempo atrás, quando a gente era pequenininho, eu e meus irmãos, o que a gente ouvia falar de Carlos Gomes eram só críticas ao homem. Na família? Dentro da família. Dentro da família. Ao homem Carlos Gomes, né? Então, a gente não aprendeu a amá-lo verdadeiramente, né? Porque você só ama aquilo que você conhece. Olha. E a gente ficou distante dele. Me lembro muito bem disso. Passamos a vida distantes. Uhum. E agora, avó, resolvi fazer uma biografia, uma biografia caprichada, ampla, sobre ele, para preparar um livreto e dar um para cada neto. Uhum. A ideia principal, original, foi essa. A primeira foi essa. E aí meus filhos começaram a dizer: mãe, por que você gosta tanto de ler, de escrever? Por que você não escreve um livro sobre Carlos Gomes? Faz uma coisa maior. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre Carlos Gomes, comecei a ir a lugares, comecei a fazer pesquisa. E o livro já está bem, muito adiantado. Em agosto, fui a Belém para pesquisar lá os últimos meses da vida dele. E escuta, Santana Gomes, esse foi o seu... Meu triavô. Triavô, né? Inclusive, nós tivemos na Câmara Municipal agora, eu não me lembro a data, mas foi dia 24 de setembro, melhor Setembro. Né? Inclusive um concerto com músicas dele, né? E ele, pouco divulgado ele, né? Só sabia que era irmão, Carlos Gomes tinha um irmão, mas segundo consta, e a senhora vai confirmar, Carlos Gomes tinha mais irmãos, né? Teve mais irmãos por parte de pai, né? De parte de pai. Da mãe Fabiana, da mulher de Maneco Fabiana, foram só os dois. Para nós voltarmos depois sobre Carlos Gomes, Santana Gomes, conta alguma coisinha dele, né? Porque é um que também se projetou internacionalmente pelas composições musicais e que, segundo se sabe, eram vários ritmos, né? Não era simplesmente uma só. Na verdade, bom, eu não sou musicóloga, não vou poder falar a respeito da música em si. Mas o que eu posso dizer para o senhor é que Santana Gomes foi o apoio moral de Carlos Gomes, digamos assim. Foi o irmão querido e aquele que ficou aqui. Aquele que não levantou voo.
Tinha um outro temperamento, era dócil, era mais recatado. Carlos Gomes era arrojado, passional. Então, as composições, o que me consta, as composições de Santana são de outra natureza. A grandiosidade, a genialidade só pertence mesmo a Carlos Gomes, na minha opinião. E Carlos Gomes, ele não teve, acho que parece que no Brasil, ele não teve aquele reconhecimento nacional, né, pelo que ele era, né? Teve que buscar isso, né, na Itália. Não teve. Não, ele teve muito apoio de Dom Pedro, embora ele tenha ido para a Itália por merecimento próprio. Ele ganhou a bolsa de estudos no conservatório daqui, do Rio de Janeiro, e foi com isso que ele foi para lá. Dom Pedro foi muito amigo de Carlos Gomes, apoiou Carlos Gomes a vida toda, mas foi mesmo por merecimento próprio que ele foi para a Europa. E lá também sofreu muito, porque houve um grande preconceito, né? Aquele rapaz de pele escura, exótico, diferente, chegando num país como a Itália, sofreu preconceito a vida toda. A vida toda ele sofreu preconceito. Não foi no início só. Porque a gente, é lógico, a história sempre conta o personagem o seu lado bom, o seu lado positivo, o seu lado, né, real. Né? Aquela parte, vamos dizer, negativa que todo nós, ser humano, temos. Claro, né? claro. E esse motivo, a sua família, como a senhora disse, né, nunca lhe transmitiram, né, uma boa imagem dele. No que ele era considerado assim, não persona grata à família? Como todo gênio, né? Ele acredito que ele tenha sofrido uma dificuldade para lidar com a vida real, a vida do dia a dia, de família. E ele era muito desorganizado, ele não sabia, gastava por conta das estreias das óperas. Ele tinha grandes gastos porque ele queria, por causa do preconceito, ele queria se equiparar, queria viver no mesmo nível dos grandes mestres da época, Puccini, Ponchielli, Verdi. Ele queria morar, inclusive, ele construiu a Vila Brasília, numa região de veraneio de gente da Itália famosa. Ele queria estar ali, no meio deles. Então ele não media esforços. É o perdurário. Ele ia, como ele construiu aquela Vila Brasília, uma maravilha, que durou 3 anos na mão dele só. 3 anos. Porque ele não deu conta depois de manter aquilo. Porque aí coincidiu da Itália começar a deixá-lo de lado, porque a novidade já tinha acontecido. Ele tinha, vamos dizer assim, ocupado o espaço de músicos italianos. Então era um estrangeiro que estava ocupando espaço dos italianos. E a partir de um momento, a Itália começou a deixar Carlos Gomes de lado para poder abrir espaço para eles. E aí as dificuldades financeiras começou a aumentar a dificuldade dele. E ele não deu conta de manter aquele nível de vida que ele até então mantinha na Vila Brasília. E durou 3 anos, teve que vender. Carlos Gomes, pelo que a senhora está dizendo, ele não teve um reconhecimento, né, lá fora, ou melhor, teve, mas não teve aquele recebimento, porque ele era considerado, né, incomodava, uma pessoa estranha. E não no país, porque o país não era, né, culturalmente, né, adepto da música por ele feita. E no fim, Carlos Gomes teve, assim, me parece, né, pelo que a senhora está dizendo hoje, também uma falta de um reconhecimento realmente que ele
fazia jus.